Eu não falei de um projeto maravilhoso com crianças, só não falei no Dei o Spoiler Total, nas escolas públicas. Olha, um projeto que vem de uma experiência de vida. É isso mesmo. Nós vamos conversar agora com a neuropsicopedagoga Meire Duarte. Ela criou o projeto Vida Inteiras, isso mesmo, que atua dentro das escolas de Teresina. A proposta é acolher os alunos e favorecer a aprendizagem e dar suporte psicológico, não é isso, Meire? Isso Prazer, mesmo. muito bom recebê-la aqui no Bom Dia News. Eu gostaria inicialmente de saber um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui com esse projeto? Bem, Edna, é um prazer estar aqui com vocês, né? E é assim, bem curioso. Eu iria falar só do projeto, mas eu realmente acho muito importante mencionar da minha própria experiência. Isso, por isso que eu pedi para você contar um pouquinho da sua história. Eu tive depressão por um estresse pós-traumático, né? E em 2007 veio assim um estado mesmo bem avançado da depressão. Sim. E eu lembro que na época minha terapeuta, ela recomendou que eu trancasse a universidade e que eu ficasse afastada para o tratamento. E eu realmente cumpri por um tempo, mas depois eu fui desobediente. Acontece, né? Eu desejei muito voltar para a universidade e fiz isso sem a orientação médica, só que ao retornar ao meio acadêmico, eu senti assim, muita dificuldade, porque, para ter ideia, eu lia uma lauda 20 vezes para conseguir entender. Poder ter a compreensão total, Isso. né? Vou fazer só uma observação aí para quem não está assistindo, que nós estamos aqui com uma intérprete de Libras também, que está acompanhando a doutora Meire. Como é que é o nome dela, por favor? A Messa. Messa. Daqui a pouco a gente vai falar, porque é intérprete de Libras, que faz parte da sua equipe, né? Sim, sim. Bom, e isso também tem a ver com o projeto. Mas aí, terminando o que você estava contando sobre você mesma. Sim. Que foi a partir daí que veio o projeto, né? Isso. Quando eu comecei a perceber essa dificuldade, né, de aprendizagem, isso realmente me deixou bem aflita, porque eu era uma pessoa de uma memória fantástica, tinha uma aprendizagem maravilhosa, assimilava muitos conteúdos com muita rapidez e de repente eu experimentei o outro lado. Eu fui para dificuldade, dificuldade. Eu não tinha dificuldade alguma de aprendizagem, mas ao ler uma lauda 20 vezes na universidade, eu percebia que no meio acadêmico aquilo não era tão aceito. Algumas alunas, elas ficavam questionando por que eu demorava tanto, o que estava acontecendo. Eu comecei a sentir muito constrangimento, então eu levava o meu material ao banheiro e lia lá, né, para tentar assimilar quantas vezes eu precisava fazer essas leituras escondido, e aí que eu retornava para a sala para fazer as atividades. Olha o que provocou em você, né? Uma espécie de bullying mesmo, né? As pessoas não aceitavam como você era, e aí você tinha que se esconder dentro do banheiro, ler, para ser aceita, gente. Que é o que a gente sempre fala que tem que ter muito cuidado, aceitar as pessoas, a gente tem que sempre conversar com as pessoas, saber por que elas estão agindo diferente de uma forma ou de outra, e não rejeitar, sempre acolher. Bom, desculpa, aproveitei para fazer a observação. E aí, depois que você ficou fazendo assim, se escondendo, assimilando mais rápido, para poder ser aceita pelas suas colegas? Eu percebi que era o momento de procurar ajuda, né? Não dava mais para ficar sozinha enfrentando aquela situação. Então, eu busquei um acompanhamento médico complementar, porque eu já fazia acompanhamento psicoterapêutico, né, com a psicóloga, Sim. Tratamento medicamentoso com psiquiatra. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso, gente, porque muitas pessoas tratam como tabu, né, cuidar da saúde mental, e não deve ser assim. Nosso organismo, ele precisa de cuidado, Exato. Todos os órgãos, e principalmente o nosso cérebro, que ele trabalha a nossa questão da aprendizagem, das funções executivas. Tudo que nós precisamos fazer, é preciso ter a nossa mente saudável e as funções funcionando bem. 100%. Bem, aí eu procurei esse tratamento complementar e eu encontrei as práticas integrativas complementares, que em especial foi a iridologia. Eu me apaixonei pela iridologia, que é o estudo da íris. Eu trouxe aqui para você um exemplo. Deixa eu segurar aqui para o nosso cinegrafista enquanto você vai falando. Isso. É a posição assim ao lado.
Isso, Coloque na posição. Está na horizontal, né? Isso, Pronto, tá vou correto, aqui com aí. essa câmera. Pode falar, Pronto. doutora. Então, o especialista, ele examinou minha íris e eu comecei a achar muito interessante. Fui atrás da especialização nessa área e comecei a fazer de mim mesma o meu laboratório. Eu comecei a examinar minha íris com uma lupa específica, tá? Não é só olhar no espelho. Sim. No meu caso, eu tinha os equipamentos e eu utilizava a minha própria íris. E o detalhe foi que eu comecei a perceber que à medida que eu colocava em prática tudo o que eu aprendia, a minha aprendizagem retornou e eu comecei a assimilar com mais facilidade. Nossa, e veio o legal. insight, eu pensei, será que se isso funcionou comigo, vai funcionar com aqueles meus alunos que têm dificuldade de aprendizagem? De alguma forma aquilo instigou em mim o desejo de ajudar outros. E foi a partir daí, né, da necessidade de estágio do meu curso, que em 2009 eu implantei numa escola. Eu comecei com alunos, depois com alguns profissionais da escola e fui vendo que funcionava. Particular ou pública? Era nas escolas públicas. Pública. Já era nas escolas públicas? Sim, porque eu sou da rede estadual. Uhum. E eu decidi ampliar esse, com a permissão, claro, dos gestores, Sim, né? sim. Todo mundo abraçou muito. Eu quero até agradecer a cada um que participou desse projeto ao longo do tempo. Não vou falar nomes para não me comprometer, tá? Mas agradeço de coração a todos os professores, as equipes em geral, quem participou mesmo, alunos, pais. Gente, muito obrigada. Foi uma contribuição e tanto. Então, olha só, isso resultou em benefícios. Você começou a ver o resultado dessa prática sim. nas escolas que você atuava como psicoterapeuta, né? A principal distinção era que muitos alunos eles são vistos como indisciplinados. Eu comecei a pegar aqueles casos de indisciplina e estudar a íris deles. E eu comecei a perceber que alguns realmente eram indisciplina, mas outros alguns não. Eram realmente uma disfunção neuroquímica. Ele tinha uma predisposição à depressão, à ansiedade. Muitos até tinham sintomas e pensamentos suicidas. Nossa. E eu fui catalogando isso. E daí surgiu o projeto, os primeiros projetos que eu fui aprimorando com o tempo. Sim. E aí, agora me conta como é que veio essa parceria, há quanto tempo faz isso e quantas escolas você já dá esse suporte, já implanta o projeto como um todo? Sim. Iniciei no Rui Leite, né, em 2014. Então, na minha região sudeste. Sim. E logo em seguida eu fui para o 7 João Mendes. Lá nós tínhamos muitos casos de autolesão e na época eu coloquei para a direção a necessidade e a oportunidade que eu poderia estar ampliando esse projeto nesse sentido, de ajudar crianças que tinham esse tipo de dificuldade, digamos assim, emocional. Desde 2019, né, nós ampliamos o projeto com o nome de Projeto Vida Inteira, né, práticas integrativas no âmbito escolar. Doutora, desculpe, um parêntese. Você notou que a autolesão nas crianças, que foi tão falado, e nos adolescentes, ainda bem que agora a gente não ouve dizer que o índice, pelo menos não sabe do índice ter aumentado, ela foi muito mais alta depois da pandemia, ou durante a pandemia, vamos dizer assim, ou não, já existia e simplesmente as pessoas, por tabu, por os pais mesmo, por medo, receio, vergonha, não falavam que seus filhos acabavam fazendo essas lesões no próprio corpo? Pela minha observação, em 2019, haviam muitos casos na nossa região, né, na nossa escola, com o acompanhamento específico reduziu bastante, mas após a pandemia, infelizmente, isso realmente aumentou. Foi, né? Uma observação sim. também em números, né? Dados. Exatamente. Não só da gente observar, de ouvir falar nos casos, né? Não queremos aqui entrar em detalhes até para não... incentivar. Que há um senão sobre o incentivo ou não, mas a divulgação deve ser toda cuidadosa quanto à autolesão, né? Mas e aí, como é que foi esse trabalho, então, já que você notou também e tem dados que depois da pandemia muitos casos surgiram. Como é que vocês trabalharam isso dentro de sala de aula? Quando nós retornamos, nós percebemos que só o acolhimento, só a psicoterapia não era o suficiente.
E eu fui buscar uma outra estratégia, né? Como eu tenho conhecimento em arte-terapia, eu comecei a trabalhar a arte-terapia na escola utilizando gesso, peças de gesso. Essas peças de gesso, eles podem tanto lapidar, moldar, transformá-las, como eles podem só pintar, né? E a arte-terapia em si, ela realmente tem uma eficácia, porque no momento da arte, é um momento que ele encontra consigo mesmo, consegue expor sua subjetividade, né? Nós até vemos que especialistas como Jung e Anice da Silveira, né, era uma psiquiatra que trabalhou arte-terapia no Brasil e com muito sucesso, foi precursora, né, nessa questão. Ela mostra que a arte realmente tem esse poder curativo e eu tenho visto isso. Às vezes é possível observar numa peça pequena de gesso, numa bailarina, que a criança, ao iniciar o processo, ela começa com cores bem pesadas, ela não presta muita atenção nos detalhes, mas na quinta, sexta peça, às vezes a mesma, ela já consegue focar mais. Vai aprimorando, Vai né? aprimorando, ela vai desenvolvendo confiança, ela vai começando a perceber que os problemas existem, mas ela pode direcionar o pensamento para conseguir outros resultados. Ótimo. E a arte, né, gente, sempre não é só nessa questão, né? Não é só nesse projeto que a gente observa. A arte, ela ajuda demais, né? A arte sempre ajuda em todas as doenças, nas prevenções. A gente sempre ouve falar pinturas de quadros, modelagens, enfim, a cultura e a arte sempre ajudam e motivam aqueles que precisam de uma cura ou de um tratamento, não é isso? Isso mesmo. E em que ponto que está hoje o projeto, doutora? O que hoje você já pode avaliar de resultado, que é um projeto muito lindo, parabéns, Obrigada. Baseado na sua própria experiência. Então, hoje eu atuo também na escola como neuropsicopedagoga, né? Sim. E, na verdade, esse projeto se tornou um método. A partir do tempo, eu fui vendo que fui juntando algumas estratégias, conhecimentos da iridologia, da psicologia, da neurociências, e fui vendo alguns especialistas que influenciam a minha abordagem. Eu consegui desenvolver instrumentos específicos para trabalhar os meus alunos. E o benefício, nós temos observado que é amplo. Por quê? Eu até brinco, né, e costumo dizer que o método é iridolístico, porque usa a íris e é holístico. Também, então, né? é um projeto ou um método que é humanizado, é holístico e é respaldado cientificamente. Exato. Né? Você se especializou também nas outras áreas, né? A iridologia é relativamente nova, né? Sim, sim. É muito conhecida, mas nova para muitos de nós, né? Hoje mais difundida, mas através da íris a gente pode ter aí muito conhecimento, identificar várias doenças, tratamentos, né? Então é muito bom. Então você acumulou, agregou vários saberes para poder hoje estar com um projeto de sucesso, né? E hoje, quem está nos vendo, nossa audiência, nosso tempo infelizmente é curto, porque o assunto é vasto, é grande, né? O assunto é muito bom, inclusive trata de criança, trata de educação, que a gente ama. Aliás, parabéns professores e professoras pelo dia de ontem, Obrigada. Né? Parabéns a todos vocês. Para a gente fechar essa entrevista, hoje o projeto está em quantas escolas? Como é que a Secretaria de Educação abraçou o projeto? E para os pais que estão nos vendo, principalmente, que têm os filhos, observa que os filhos estão com todos esses sinais que nós dissemos aqui, como é que deve fazer para se engajar no grupo, na escola, procurar ajuda mesmo? Sim, então, a Secretaria, ela tem auxiliado no sentido de, acredito que algumas especializações em práticas educativas, né, na escola, outros profissionais estão sendo formados, mas que eu tenha conhecimento, na verdade, nessa prática, eu sou pioneira no Brasil, até onde eu conheço. Tem outros especialistas que são de áreas como a yoga, né, a acupuntura, mas iridologia mesmo e arte-terapia, você, né? Só eu. E, infelizmente, né, eu só trabalho no SET João Mendes,
Mas também tem o meu escritório particular, né? A Sim. pessoa pode entrar em contato pelo Instagram. Ótimo. E o que eu falo assim de benefício, né? Falando aqui da Misa. Isso. Está aqui auxiliando você, Isso, a nossa né? intérprete. Por que eu decidi trazê-la? Porque as práticas integrativas, elas são amplas, são várias, né? Não tem só iridologia e arte-terapia, são inúmeras, trazem benefício não só para a educação, mas para a saúde. E eu trouxe a Misa justamente para que os surdos eles pudessem também ter acesso a essa informação, porque esse projeto, eu observei os benefícios são bastante, porque a pessoa ela vai conseguir identificar problemas conscientes e inconscientes, são aqueles que a família ou o paciente não sabe que tem, porque ele chega com uma queixa, mas existe outras no subconsciente. Sim. Né? É uma questão também de trabalhar amplamente outros lados, a pessoa vai ter esses benefícios. E, acima de tudo, é realmente trabalhar de uma forma que promova a saúde e o bem-estar. E isso nunca é demais, né? Exatamente. Nós queremos ter saúde, sermos felizes. E eu gostaria de incentivar as famílias a procurarem, né, o neuropsicopedagogo, que são profissionais que estão aí dispostos a auxiliar na saúde e na educação. E é excelente realmente esse tipo de trabalho, porque auxilia na saúde física e mental, não só das crianças, dos adolescentes e dos adultos também. Pronto, muito obrigada aqui seu material. Esse projeto é um projeto realmente que deixa a gente esperançoso de que muitos possam investir em profissionais como você e como toda essa rede que você citou aqui de apoio. Então, é bom que os psicoterapeutas, que as pessoas ligadas à arte também estejam envolvidas no projeto. Parabéns, muito obrigada e eu tenho certeza virá aqui outras vezes com a Vanusa para ampliar ainda mais essas informações. Um bom dia para você. Muito obrigada. Obrigada a todos. Olha aí, gente, como a arte, como a cultura, também outras alternativas, outros métodos e vários projetos podem ajudar, auxiliar no desenvolvimento dos jovens, dos adolescentes, das crianças, na educação. Então, que bom e tomara que o projeto seja ampliado para outras escolas também, né? Um projeto que já está consolidado e que tem aí o seu retorno, né? A gente já tem o retorno aí, como bem a psicoterapeuta nos falou.